Bom, boa noite. Vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, né? Estudo que a gente já realiza há vários anos já. Gravamos desde 2016 e disponibilizamos na internet. Esse que é um estudo minucioso, né? Eu gosto sempre de vez em quando retornar a esses elementos que caracterizam o nosso estudo, porque muita gente nova está chegando através do canal, né? Então, esse é um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, paciente das Escrituras, especificamente do livro de Mateus. Um estudo que a gente faz à luz da doutrina espírita. Então, a nossa ferramenta de análise, de interpretação é a literatura espírita, e especificamente a literatura de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, e a literatura da obra básica, né? Da obra de Allan Kardec. Nós estamos atualmente no capítulo 13, vendo uma sequência de parábolas, né? Em que Jesus discursa sobre o reino de Deus, né? O tema central é o reino de Deus, né? Esse, aliás, é um tema fundamental dentro da obra de Mateus, dentro do livro de Mateus. E é recorrente. Então, nessa dinâmica que caracteriza esse livro, né, de ação e discurso, volta e meia, Jesus volta a falar sobre o reino de Deus, a conceituá-lo e a dar elementos figurativos, metáforas que nos ajudam a entender um conceito tão importante, né, para a nossa existência. E aqui nós vamos falar especificamente da parábola do tesouro e da pérola, né? Ela é dividida em duas partes. Na primeira parte é a metáfora do tesouro no campo. O homem encontra o tesouro, depois vai, vende tudo que tem e compra o campo, né? E na sequência, o homem que encontra uma pérola, uma boa pérola, uma pérola muito abundante, vai, vende tudo que tem para adquirir, para comprar a pérola. Isso aí é a parábola em si. O que nós estudamos no desdobrar desses símbolos, dessas metáforas? Nós estudamos o seguinte: o tesouro, a pérola, é tudo de positivo, moralmente positivo, espiritualmente positivo, que a gente já conseguiu angariar ao longo dos séculos, no curso dos tempos, das eras. É um tesouro, portanto, íntimo, interiorizado, né? O campo, ou o oceano onde se encontra, né, a ostra, é o ambiente em que esse coração, em que essas virtudes precisam conviver com outros componentes que não são de virtude. Então, nós até demos esse exemplo lá no campo, né? Você tem a erva daninha, você tem o parasita, você tem o inseto, você tem o roedor, você tem, né, o adubo, o esterco, e ali tem também o tesouro. No oceano você tem o limo, você tem o micro-organismo, a bactéria, né? E ali você tem também uma ostra, uma pérola, né? O estojo, no caso, seria o coração. Ali você tem o grão de areia, o parasita, que adentra, né, a concha, e ali você tem também aquilo que já foi metamorfoseado ou transformado em pérola. Então, o nosso coração é isso. É essa ambiguidade, né? É essa contradição constante entre vício e virtude. Segundo Jesus, o reino de Deus começa no momento em que a gente se dá conta, toma consciência de que em nossa concha interior, em nosso campo interior, já existem tesouros e pérolas. Essa tomada de consciência. Ah, Luiz, mas será que não é vaidade? Não. Vaidade, orgulho, é quando você se ufana de coisas que você ainda não é, ou ainda não é o suficiente, o bastante. Quando a gente tem uma consciência exata, precisa, objetiva, de todas as nossas qualidades, mas sem
negligenciar, sem olvidar, sem esquecer de todos os nossos defeitos, isso tem um outro nome. O nome disso é humildade. Mas, Luiz, o que é humildade? Humildade é a consciência clara, precisa, exata de tudo que eu já sei que sou de bom, mas na mesma medida de tudo que eu já sei que ainda sou de ruim. Entenderam? O reino de Deus é essa descoberta. Quando é que o reino de Deus se consolida em mim? É em mim. Quando eu consigo transformar todo o resto em coisa de valor. Porque o homem vai, vende tudo que tem, na primeira parte da parábola, compra o campo inteiro, e toma posse do tesouro. Com esses recursos, ele investe no campo. Ele cultiva. Ele planta. Ele negocia. Ou seja, ele multiplica aquele tesouro. Porque aí a gente retorna até na parábola dos talentos. Qual que é o bom servo? É aquele que guardou o talento? Não, é aquele que usou o talento que tinha na mão para multiplicá-lo. Nós estamos falando de negócios do mundo? Não estamos. Nós estamos falando na aquisição de tesouros espirituais. Quando você usa uma virtude que você tem para adquirir outras tantas. Mesma coisa a pérola. Quando você usa, né, você como o molúsculo da concha, né, você usa o talento que tem de transformar o invasor, né, o micro-organismo, o intruso em pérola, para fazer isso com outros objetos estranhos, ou outros corpos estranhos, que adentram o seu coração. Você passa a transformar tudo aquilo que não tem valor naquilo que tem valor. Pronto. Quando você consegue realizar isso de uma maneira mais ampla, ostensiva, abrangente, você já pode dizer que o reino de Deus fulgura, brilha em você. Quando isso acontecer com todos os corações humanos, o reino de Deus se instaurou no orbe, coletivamente. Bom, eu não preciso falar que com essa introdução que eu fiz, reino de Deus não é uma coisa que em dimensões planetárias vai se instaurar hoje ou amanhã. Daí aquela preocupação que eu sempre tive, vocês sabem disso, tanto o grupo de Uberaba quanto o pessoal que me acompanha pelo canal, que eu sempre enfatizo que essas datas marcantes, essas datas, né, divisoras de água, é hoje, é amanhã, eu não concordo com isso. E sim, o Chico deixou escapar alguma coisa ou outra, um ano ou outro, um mês ou outro, mas como uma referência, só para a gente se situar no tempo e no espaço. Mas não é alguma coisa absoluta. Porque esse processo de contaminação do bem, né? Esse processo de multiplicação de valores, né? De uma alma para outra e a formação de um todo rejuvenescido, renovado e regenerado, isso leva muito tempo mesmo. Estamos falando de séculos ainda. Séculos. Também não preciso dizer que, se é assim, conviveremos com essas mazelas humanas, né, com essas dificuldades humanas, muito tempo. Né? A gente não pode ficar ingênuo. A esperança que o Evangelho nos traz é uma esperança lúcida. Não é aquela que acha, Deus nos salvou. Surgiram as vacinas, agora tem até vacina brasileira, e a gente vai tomar a vacina, acabou a pandemia, pronto, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A vacinação, ao contrário, está só evidenciando as dificuldades que os seres humanos ainda têm, né? De aguardar a sua vez, de aguardar na fila, ou de abrir mão para que o outro se beneficie. A vacinação está só desnudando mais ainda o nosso caráter. Né? Então, muitas lutas ainda virão.
Muitas lutas ainda virão. Outras lutas, né, em outros terrenos, para que a gente conquiste disciplina e caráter, mas também misericórdia e compaixão. Tá bom? Fizemos esse fechamento porque hoje é o último versículo. Hoje a gente fecha a parábola. Tá? E a gente vai para uma nova passagem na semana que vem. E o versículo que a gente tem para estudar, que é o 46, né? Diz o seguinte, abre aspas, encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Fecha aspas. Mateus, capítulo 13, versículo 46. Vamos repetir mais uma vez. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Fecha aspas. Né? Então, muitos elementos que aparecem aqui nesse versículo já tinham aparecido em outros, nos versículos anteriores, né? Por exemplo, essa questão de vender tudo que tinha, que é a capacidade, e ela não é uma conquista fácil, não é um valor fácil de se adquirir, da renúncia. O poder da renúncia, né? Chamado desprendimento ou desapego, não só a bens materiais, mas também a hábitos, a afetos. A gente pode ser extremamente apegado a alguns costumes, a alguns maus hábitos que a gente não abre mão deles. A gente pode ser apegado aos bens materiais de uma casa, mas também pode ser apegado às pessoas que moram nessa casa. Então, esse vai e vem de tudo que tem é porque o espírito que quer ser livre não pode se algemar à prisão. Aquela coisa, o sujeito que recebe, né, a liberdade, o juiz emite lá um alvará de soltura, e o sujeito fala, não, eu gostei daqui, aqui eu tenho meus amigos, já estou aqui há 30 anos, eu gosto da comidinha aqui, do cárcere, né? Eu gosto da cela, o colchãozinho é gostoso, fiz muita amizade, eu vou ficar por aqui. Não pode. Se ele quer ser livre, ele tem que ir e não olhar para trás. Largar tudo ali. Certo? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando a gente desencarna. Digo mais ou menos porque cada um tem uma realidade de desencarne diferente. Mas uma boa parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de retornar para a pátria espiritual, de viver a experiência do desencarne por isso. Porque não quer abrir mão. Por que não começar esse exercício em vida material, durante a existência? Tem gente que é apegada ao centro espírita no trabalho. Tem gente que é apegada ao emprego que tem. Chega o dia de aposentar, aposenta, fica perdidinho em casa. Entra em depressão, porque não sabe viver sem o trabalho. Trabalhou 40 anos na firma, agora está perdido. São várias formas de apego. E esse versículo hoje nos fala disso. Agora, ele nos fala de um elemento novo também, que é o que a gente vai explorar hoje. Porque existem dois verbos aqui. Então, os verbos que nós vamos trabalhar hoje, né, que a gente vai tentar explorar, são o verbo partiu e o verbo comprou. Ele tomou conhecimento, o personagem da parábola, tomou conhecimento da existência da pérola, do valor, da coisa preciosa. E aí, ficou contemplando ela? Não. Ele precisava ter recursos para promover aquele processo que eu disse de multiplicação dos tesouros, né? Para adquirir mais pérolas. Essa é a parte mais importante. Então, ele não podia fazer isso parado, contemplativo, né? Só adorando a pérola.
e se contentando com ela. A gente não pode se contentar com uma virtude. A única ambição do bem que existe é aquela em que você quer conquistar mais virtudes, mais recursos, mais valores. Então ele precisou agir. O partiu, comprou, o tempo verbal já diz que é a ação transcorrida, concluída. E a gente poderia sintetizar da seguinte maneira: ele agiu. Hoje nós vamos falar de ação, do poder da ação. Quem quiser transformar a própria existência e, bem a longo prazo, transformar o mundo, não pode ficar parado. Tem que agir. O que nós vamos fazer agora é tentar entender o que é essa ação. O que é o não ficar parado. Tá bom? E nós vamos começar a fazer isso com a colaboração do mestre Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 157. Lição: faze isso e viverás. E tem esse título porque o Emmanuel vai comentar Lucas 10, 28, a parábola do bom samaritano, né? A introdução da parábola do bom samaritano, em que Jesus fala pro doutor das leis. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Então vamos lembrar um pouco da parábola, né? Jesus é procurado por um doutor das leis, um doutor da lei, né? E esse doutor da lei quer que o mestre fale para ele o que ele precisa fazer para conquistar o reino, para conquistar a vida eterna. Aí Jesus fala assim: o que está na lei? Escrito. Aí ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus fala para ele, e ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo, né? O que a gente entende por próximo, né? E aí Jesus vai contar a parábola. Mas antes, quando ele fala a lei, Jesus diz para ele: você já sabe a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo? Pois bem, faz isso. Faça isso. E aí você vai viver. Aí você vai viver. Só para a gente entender a passagem que o Emmanuel vai comentar. O que o Emmanuel começa comentando? Ele diz assim: o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca de sua concepção da lei. E falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Fecha aspas. Então, Jesus indaga acerca do que ele já concebia, o que ele sabia da lei. Vocês já fizeram essa pergunta? O pessoal aqui do grupo praticamente não tem novato aqui. Quem tem menos tempo de reunião aqui tem pelo menos 1 ano de reunião. E você faz essa pergunta: o que eu já sei? Faz assim, pontua, numera. Número 1, aprendi isso. Vai buscando na memória. A dona Joana, a Joana Malta vai ser fácil, que ela anota tudo. Ela tem o registro escrito, né? Tem o registro escrito. Olha, tal dia aprendi isso. Aí põe uma frase. Se não der pelo menos umas 100 lições, uma lição por episódio. Estamos com 200 e tantos. Né? Então você vai anotando.
Aí você vai se dar conta que sabe muito. Eu já sei muito. E também vai se dar conta que tem muita coisa que ainda está ruim na sua vida. Não, ainda está difícil. A vida em família ainda está difícil. A convivência no emprego ainda está complicada. A vizinhança ainda me tira do sério. Bom, mas eu já sei tanto e as coisas ainda não estão legais. O que está faltando? O que ainda não aconteceu? Estudar, eu estudo. Fazer isso. Fazer isso. Ai, lá vem o Luiz de novo falar da ação, do exemplo, do testemunho, da prática. Nós já devemos ter ainda uns 20 anos de estudo, mas vocês vão ouvir isso 20 anos. Quem ficar vai ver. 20 anos. E conforme eu for ficando mais velho e gagar, eu vou repetir mais vezes isso, né? Eu vou esquecer que falei e vou falar de novo. Meu sogro conta a mesma piada para mim umas 3 vezes no mesmo almoço. Eu vou ficar desse jeito com a história da prática. É o que falta. É o que falta. Ação. Por isso o Emmanuel avança dizendo assim: respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Então o sujeito é jovem, forte, viril, é um homenzão da tradição judaica, né? Tá ali um sujeito que corta tora de árvore com a mão. O que Jesus está falando para ele? Viverás. O sujeito está mais vivo que nunca, vigoroso, forte, saudável. É que vida não é somente movimento do corpo. Vida é, sobretudo, movimento da alma. Faze isso e viverás. Enquanto você não agir, enquanto a ação não fizer parte da sua vida, você só existe. Respira, tosse, come, dorme, bebe água. Só. Ação é alma em movimento. Se eu passo 20 anos estudando o Evangelho e mantenho hoje uma mesma inimizade, uma mesma antipatia que eu tinha 20 anos atrás, tem um negócio errado aí. Eu estou estudando por hobby, passatempo, entretenimento, porque é legal, é bacana, eu aprendo história. Quem quiser aprender história com o Mildinho, deixa o recado aí no vídeo, depois eu mando o link da faculdade onde eu dou aula, né? Que eu não vou falar o nome porque não pode ter merchan, mas aí ó, vai ter aula lá, os cursos bons, viu? Tem curso de história, vai fazer história. Aqui a gente aprende a viver. E aprender a viver e não viver não faz sentido. Não faz o menor sentido. A faculdade é boa, né, César? César é meu aluno, né? Então, ó, aprender como se vive, estudar como é que se vive e não viver, não faz o menor sentido.
É a mesma coisa de eu comprar um remédio na farmácia, pegar a bula, ou pegar a receita do médico, mais certo é a receita do médico, né? Ler a bula, a receita do médico, descobrir para que serve o remédio, estar doente, precisando dele, botar ele no armário e não tomar. Isso é coisa de bilé, né? De pneu. A maioria de nós nessa situação. Continua, Emmanuel. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Aloísio, por que eu estudo há tanto tempo? Fiz a lista aqui, correndo aqui, ó, anotei aqui, aprendi mais de 100 lições, em mais de 100 episódios que eu assisti aqui do Mildinho, fora as outras palestras que eu assisto, os outros livros que eu li, e eu ainda não agi. Medo. Medo. O que me paralisa, o que me congela, o que me enrijece é o medo. Ó, vamos repetir o Emmanuel, ó, o que ele fala? Abre aspas. Temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Então, primeiro, teme assumir responsabilidade. Porque quando você se decide a agir, quando você age, você pode errar. Todo mundo que se propõe a agir, todo mundo que está em movimento, pode errar. E é lógico. Se você errar, você vai ter que assumir as consequências do erro que cometeu. Aí, porque eu não quero assumir consequência de um erro cometido, eu fico inerte, paralisado? Medo. O outro item que ele fala, decisão. Quem age tem que fazer escolhas. E quem faz escolha não pode transferir culpa, que é o que a gente mais gosta de fazer. Se der errado, sou eu. Se der errado, sou eu. Não é ninguém, sou eu. Eu chamo a responsabilidade para mim. Então, primeiro, você tem medo de assumir responsabilidade das consequências de um erro. Segundo, você descobre que agindo, você não pode pôr na conta de ninguém. E por último, serviço áspero. Quanto mais grave, mais sério, mais significativo for o serviço, mais pesado, árduo, difícil, áspero ele vai ser. E se nós estamos falando de renovação da humanidade, quer moleza, come gelatina. Porque rapadura é doce, mas não é mole não. Né? Sabedoria, né? Os filósofos de roça. Então é dureza. Esse negócio de agir é dureza. Vocês imaginem só que sujeito valente que foi esse Jesus Cristo. Quando passar o episódio, já passou a Semana Santa, mas nós estamos em Semana Santa. Olha a responsabilidade que Jesus chamou para si. Reencarnando. Ele queria ação. Vou reencarnar. Vou estar no mundo. Vou conversar com as pessoas. Vou conviver com elas. E o serviço foi áspero. Tão áspero que na Páscoa a gente relembra a maneira como Jesus desencarnou, deixou o plano físico. Tão áspero que foi o serviço. Resumo. Nós não agimos porque quem decide agir
está se expondo à crucificação, ao martírio na cruz. Quem age certamente vai ser perseguido, e quem é perseguido é crucificado. Das mais variadas formas que vocês possam imaginar. Você vai ser criticado, você vai ser julgado, você vai ser amaldiçoado, você vai ser oprimido, violentado, agredido, abandonado, esquecido. Entendeu? Aí o Emmanuel fechar essa lição dizendo assim: se já foste banhado pela claridade da fé viva, se você já tomou consciência das pérolas que tem no coração, dos tesouros que tem no coração, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Executa o que aprendestes. Eu sei que até agora nós já estamos aí com uns bons minutos, aí mais de 30 minutos de aula. Nós ainda não entramos no trocando em miúdos, que é o miudinho. Nós vamos fazer isso agora. Luiz, então fala, o que é esse fazer? O que é esse fazer? Agora vem a parte que o pessoal normalmente mais gosta. Feedback aí que eles dão, falam, eu gosto quando você dá aqueles exemplos. Vamos lá, uns exemplos. Então, a Juju, sempre é a Juju, né? Quando eu vou dar exemplo, é a Juju. Né? A Juju, ela é professora de informática. E é bonitinho, porque ela é professora de informática para os pititinhos. Ela tem aluninho de 3, 4 anos de idade. E ela é unânime em afirmar que os menininhos sabem mais de informática que eu, minha mãe. Nós sabemos, né? E nessa pandemia, os colegas, as colegas, os outros, eles tiveram todos que ir para o computador da aula pela internet e pelo computador. Eu não preciso dizer que as dificuldades são muitas, né? Muitos deles com muita dificuldade, alguns professores mais velhos, já aposentando, acostumados a dar aula com giz, com quadro negro, agora estão tendo que aprender essas tecnologias todas, com as quais eu me atrapalho sempre. Eu sou um desses professores, né? Com dificuldade na informática. E a Juju é a responsável por orientar os colegas, ensinar eles a entrarem na sala de aula, ensinarem eles a utilizar o equipamento, a montar as aulas virtuais. É ela que faz isso. Dentro do horário dela, da carga horária dela, como servidora pública, né? Ela é professora da educação municipal. Ela faz isso dentro da carga horária dela. É disso que nós estamos falando hoje, da ação, de pôr um talento em operação, em funcionamento? Não. Porque ela ganha para fazer isso. Ganha dinheiro. Plano de saúde, cartão alimentação, ela ganha para fazer isso. Acontece que a minha irmã também é professora. A minha irmã também é professora. Também de pequenininho. E minha irmã estava sofrendo para montar e apresentar as aulas virtuais. A minha irmã é professora da rede estadual. O que acontece? A Juju, fora do horário da escola municipal, fora do horário de execução profissional da atividade, usa a virtude que ela tem, eu não estou falando de conhecer informática, eu estou falando da generosidade, a pérola é a generosidade. E dedica algumas dessas horas de folga, ela tira da folga dela, do descanso dela, que não é descanso, porque é a hora que ela vai trocar fralda, fazer mamadeira, né?
ela tira um tempo pessoal dela para ajudar a minha irmã do mesmo jeito. A montar as aulas, a entrar no ambiente. Isso é ação. Quando você age, faz o bem, pratica o bem, sem qualquer recompensa de ordem material, financeira, política, de reconhecimento, quando você faz o bem, porque o bem precisa ser feito por alguém, aí você decide assumir essa responsabilidade, tomar para si os riscos. É disso que nós estamos falando hoje. Ela já sabia o evangelho. Ela gravou todos os miudinhos, editou todos eles. Todos. Ela conhece o evangelho. Tomou consciência. Quando ela ouviu falar que minha irmã estava com dificuldades, alguma coisa no coração dela mexeu ali dentro. Alguma coisa no coração dela falou assim, nossa, coitada da minha cunhada, deve estar passando um perrengue. Isso é a consciência de que tem uma pérola ali. A pérola brilhou, o tesouro fulgurou, faiscou. Ela veio o peto. Agora, ela podia ficar só nesse. Tadinha da minha cunhada, né? Mas não. Ela foi além. Ela resolveu agir. Ligou, ô cunhada, eu vou te ajudar. Isso é um caso verídico, como se diz, né? Baseado em fatos reais. Agora vamos criar uma situação hipotética aí, né? Então a Djalma gosta muito lá da vizinhança dela, o pessoal que mora ali perto dela. Né, Djalma? Só tem gente boa. Tá? A Djalma, ela ouve falar que a minha mãe, vizinha dela, tá doentinha. Minha mãe tá doente. E a Djalma tem uma super máquina na casa dela, e ela sabe operar a máquina de lavar roupa da casa dela como ninguém. É uma exímia lavadora de roupas. Tem um talento enorme para lavar roupa. Eu ouvi falar que minha mãe tá acamada e não tem ninguém olhando ela. A Djalma sai da casa dela, depois que chega do serviço. Não, agora não, viu, gente? Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos criando uma situação hipotética, essa não é baseada em fatos reais. Em outras situações, né? Vai lá, toca a campainha e fala, ô, comadre, eu vou lavar a roupa minha, dos meus meninos, do meu marido. Você não quer que eu lave a sua roupa, não? Isso é ação. Coisa pequena. Estão entendendo? Quando eu tiro do meu tempo, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muita gente acha que essa ação no evangelho é dedicar 10%, um dízimo do seu patrimônio material, do seu recurso financeiro. E nós estamos propondo outra coisa. 10% adicional ao meu tempo profissional. Como é que funciona isso? Eu trabalho 40 horas por semana. Vamos ver se vocês são bons em matemática. Faz o gesto, o lábio, escreve aqui. Quanto representa em horas 10% das minhas 40 horas? 4 horas. Então eu pego e assumo o seguinte compromisso. Eu sou contador, dona Joana. Né? Sei que a dona Joana é formada em direito, né, dona Joana? Mas atuou na Receita. Então, eu sou um advogado que trabalha com direito tributário. Direito tributário, né?
E tenho uma carga horária profissional na Receita Estadual, Federal, de 40 horas semanais. 10% disso é 4 horas. Então eu vou fazer o seguinte: fora do meu horário de trabalho profissional, onde eu ganho dinheiro para trabalhar, eu vou dedicar 4 horas da minha semana de atuação espontânea, de como voluntário numa ONG, ajudando ela a organizar a parte contábil e de direito tributário. Entenderam? 4 horas. Então, eu trabalhei de segunda a sexta, manhã e tarde, todo dia, 8 horas por dia. Correto? É isso mesmo? Aí, eu pego sábado de manhã, eu vou para uma ONG, vou usar o meu diploma, o meu conhecimento, o meu talento profissional, vou dedicar ele a ajudar uma instituição, um hospital filantrópico da minha cidade, a organizar a sua parte jurídica. Entendeu? O seu Murilo Facuri, ele tem lá a atividade dele comercial, como comerciante. Trabalha todo dia 40, né, 8 horas por dia. Eu sei que é mais, viu, seu Murilo? Mas vamos imaginar a situação. Eu pego o meu dízimo, 10%, o correspondente a 10% da minha atividade profissional, o seu Murilo vai dar palestra na periferia, na paróquia da igreja fulano de tal, sobre empreendedorismo, sobre como gerir o próprio negócio para pequenos comerciantes da periferia. Entendeu, seu Murilo? Isso é ação. Isso é ação. Minha vozinha, uma das maiores cozinheiras que eu conheci na minha vida. Né? Dona Joaninha, o pessoal mais antigo no Barçanufa aí, né? A Elane conheceu, né? Sabe que ela era uma cozinheira e tanto. Meu avô trabalhava com a cozinha industrial. Né? Ele tinha um restaurante e que oferecia refeição numa empresa, no distrito industrial. Ela trabalhava com ele. Mas no final de semana ela ia para o centro fazer um caldeirão, caldo de sopa para servir. Ou seja, aquele talento que durante a semana ela tinha utilizado profissionalmente, no final de semana ela ia fazer de graça. O que ela está doando aí? Dinheiro? Ela está doando aquilo que a gente é mais avarento na atualidade. Tempo. A nossa avareza, a nossa sovinice, eu tô assim porque não é figa não, viu? Mão fechada. A nossa avareza com o nosso tempo é uma coisa... A nossa avareza com o tempo é tão medonha na modernidade que a gente não é capaz de ceder tempo nem para os nossos filhos. Nem para brincar com o filho, nem para conversar com a esposa a gente cede tempo. Porque a gente aplica todo o tempo que tem no ganho, no progresso, na prosperidade financeira material. Não é à toa que Jesus fala do homem negociante nessa parábola que nós estamos estudando. O homem negociante é aquele sujeito que é pão duro, sabe? Avarento com o tempo que tem. Todo o tempo que ele tem, as 24 horas por dia, ele aplica na sua vida financeira, profissional. É tão fanático com isso, né? Que antes de dormir ele não fala assim, bem, tô indo dormir, simplesmente. Sabe o que ele fala para a esposa? Bem, eu tô indo dormir para trabalhar amanhã. Quer dizer, até o sono dele, ele entrega, né? Ele rende culto à atividade profissional financeira. Tô indo dormir para trabalhar, não é dormir para descansar,
Não estou indo dormir para ficar mais pertinho de você, não. Estou indo dormir para trabalhar. O sono também pertence ao patrão, à empresa, à carreira. Aí nós vamos para a lição seguinte, que está no livro Segue-me, capítulo 77. O Emmanuel intitulou essa lição Ação e Prece. E aí ele vai comentar Mateus 7,7, que nós já estudamos antes das gravações, né? Que é o famoso pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, o próprio versículo já é uma sequência de ações, né? Buscar, bater, pedir, ações. E o Emmanuel abre a lição dizendo assim: muitos irmãos rogam auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio, em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. É o sujeito manso, folgado, a maioria de nós. Que é assim, toda hora ele está fazendo uma precezinha, uma oraçãozinha, onde ele fala para os benfeitores: benfeitor amado, Soripe de Barçanufo, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, me ajuda. Mas quando o vizinho, colega de serviço, o parente pede ajuda para ele, e fala: eu estou sem tempo. Se eu estou indo na padaria e tem uma nota de R$10 no meu bolso para eu comprar pão, e vai dar a conta certa, R$10 de pão, para comer todo mundo lá em casa, e aí alguém me pede um trocado, para eu poder dar o trocado, eu vou tirar do meu necessário, né? Eu não estou com dinheiro sobrando, eu vou ter que tirar dos R$10 que eu tinha para alimentar minha família, para me alimentar. Não é assim? Se o sujeito faz isso, dado o seu necessário, a gente lembra de uma parábola. O óbolo da viúva. E se ele tira do tempo que lhe pertence? Tira das suas horas de sono, tira das suas horas de lazer, tira das suas horas na rede social, das suas horas no Instagram, das suas horas no Facebook, no WhatsApp da família, assistindo a dança dos famosos. Eu sou implicado com a dança dos famosos. Sou implicado com a dança dos famosos. Big Brother, tira de si e doa tempo. Mas não faz isso. Quer dizer, os espíritos superiores podem dar do tempo deles em seu favor, mas você não pode dar do seu tempo em favor do outro. Não é assim? Hã? É o chamado venha a nós. Vosso rei nem... Aí o Emmanuel acrescenta assim: o lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Não adianta só querer, você tem que agir. Ah, eu quero que dê muito milho, então pega a enxada. Aí ele faz outra pergunta: eu quero que dê muito milho para todos. O suficiente para mim e para eu poder doar. Então quer dizer que você vai ter que trabalhar além do dever, além do necessário, além daquilo que você dedica para si. Se você ia cultivar um campo de 1.000 metros quadrados, você vai ter que cultivar um campo de 2.000 metros quadrados. Parte do seu suor pertence a você, mas uma parte você entrega à humanidade. Entenderam? Bom, aí para a gente poder ir fechando, né? A gente agora vai para o livro Paulo e Estevão. Primeira parte do livro Paulo e Estevão, capítulo 10. No caminho de Damasco. O que acontece no caminho de Damasco? Paulo era uma figura, ainda chamado Saulo, né? Saulo de Tarso. O Saulo era uma figura que todo o tempo dele ele dedicava a si.
Ah, mas ele não era um estudioso das leis, no sinédrio, um religioso. Sim, mas ele não fazia isso pelo bem do próximo, ele fazia isso por vaidade. Para ter destaque na comunidade, para manter o seu cargo junto à sociedade de Jerusalém. Então não era pro outro. Aí ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, próximo à entrada da cidade, na estrada de Damasco. E essa passagem que nós vamos comentar agora. Né? Olha o que o Emmanuel diz. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Voto. Ele fez o seu voto. Doravante, de hoje em diante, eu não me pertenço mais. Eu agora pertenço à causa do Evangelho de Jesus. Mestre, né? Sou seu. A expressão em latim é totus tuo, né? Todo seu. Sou todo seu. Senhor, que quereis que eu faça? É a pergunta que ele fala para Jesus. O que quereis que eu saiba? O que quereis que eu estude? Que eu conheça? Note bem, que agora mesmo a pessoa vai, Luiz falou que não precisa estudar. Se eu tivesse falando que não é para o povo estudar, não ia falar agora, ó, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Entendeu? Eu quero que todo mundo assista miudinho, quero que todo mundo leia livro do Chico, quero que todo mundo assista as palestras do Haroldo, do Arthur. Eu quero que todo mundo estude. Mas esse não é o voto. Não é a profissão de fé, não é essa. A gente estuda para conseguir cumprir com acerto, com exatidão, com precisão, a profissão de fé, o voto de fé. E qual que é o voto? Senhor, o que queres que eu faça? Ação. O meu juramento de fidelidade e dedicação ao evangelho é um juramento prático. Eu prometo que vou fazer, eu prometo que vou agir, que vou realizar. Isso tudo para que essa ação, essa realização seja acertada. Tenha qualidade. Entregando-se de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, né, vou dar uma pausa nesse mais amorosamente, nesse que Jesus começou a amá-lo mais, é que Jesus ficou contente com a profissão de fé. Opa, ele entendeu. Jesus ficou contente, satisfeito com aquilo que ele disse. Olha, ele não prometeu que vai continuar sendo um doutor da lei. Ele prometeu que de hoje em diante vai ser um prático. Alguém atuante no evangelho. Alguém que faz, que realiza, que concretiza. Continuando aqui então, né? Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum, da edificação de todos no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Eita! Primeiro, levanta-te, movimenta, ação. Primeira coisa que ele ia ter que fazer era se levantar fisicamente. Quem leu Paulo Estevão sabe. Ele estava super deprimido, estava depresaço, assim, sabe? Down. Então a primeira coisa que você vai fazer é se reerguer espiritualmente, emocionalmente. Depois, entra na cidade, ou seja, você vai erguer-se, mas não vai ficar paradão em pé olhando para mim, não. Você vai caminhar, movimentar-se, avançar.
E chegando na cidade, você vai receber novas ordens para novas ações. Entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Quer dizer, e depois de você terminar essa caminhada e entrar, você vai caminhar para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade, você vai ficar pulando de cidade em cidade o resto da sua existência. Espalhando o evangelho. Quer dizer, não tem vida mais prática, mais atuante que a de Paulo de Tarso. Foi um realizador. Até os 33 anos, 30 e poucos anos, ele tinha estudado. Já sabia tudo que tinha que saber. Daquele dia em diante, tinha que fazer. Certo? Para a gente finalizar, nós vamos agora para o livro Nosso Lar. Passagem mais linda do Nosso Lar. Gosto pessoal. Para mim é um momento áureo do livro Nosso Lar. Está lá no capítulo 27. O trabalho, enfim. Né? Então, o André Luiz estava no Ministério do Auxílio, né? Junto lá com a Narcisa, com Lísias. Aí ele conhece o Tobias, não é assim? E está lá de estudante residente, né? Uma prancheta na mão lá, anotando as coisas, vendo os professores agirem, né? E observando. Né? Então, o livro narra o seguinte: muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. Então, o que ele estava vendo? Um pavilhão médico, né? Uma enfermaria, aliás, uma enfermaria, muitos doentes, todos muito acamados, assim, bem combalidos, né? Eles estavam em coma profundo, na verdade, né? E aí o Tobias começa a aplicar passes nesses enfermos. Estão lembrados da cena? Fim da operação nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Bom, agora vamos traduzir isso em mineirês. O povo que estava ali, começou a chamar o Juca, não é assim? Começou a gorfar e vomitar um trem escuro. Um trem escuro e fedorento. Tinha cheiro de defunto. Entenderam agora? Então, o André Luiz viu essa cena. À medida que o Tobias ia dando passe nas pessoas, ali acamadas, elas iam expelindo essa substância escura e com cheiro de cadáver. Um cheiro horrível. Uma gosma lá, né? Uma coisa horrorosa que saía de dentro delas. Continua a narrativa do livro. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Então, aquela negatividade vibratória que acamava aqueles doentes estava sendo expurgada, né, expelida, exonerada na forma daquela matéria, né, horrorosa que saía deles, né, fedida que saía deles. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Então, eram tantos doentes que todos começaram a vomitar ao mesmo tempo, e aquilo começou a escorrer pela cama, pelo lençol e pelo chão. E a Narcisa, tadinha, limpava um, limpava o outro, porque o Nosso Lar é uma colônia muito próxima à crosta. Então, as expressões lá são muito materializantes, né? Você tem que limpar mesmo, com balde, vassoura, com água. Tem água no Nosso Lar. Né? Não é uma colônia etérea, absolutamente etérea. É uma colônia que tem muito de vida material. E o que aconteceu nesse momento? Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Esse, para mim, é o momento mais lindo da epopeia de André Luiz.
Quando ele viu o caso mal parado, ele falou, o quê? Vou ficar aqui só de aluno, observando? Instintivamente, ele arregaçou as manguinhas do jaleco branco dele e foi limpar vomitado de doente. Foi limpar vomitado de doente. Então, a gente imagina, né? Eu lembro, gente, que a primeira fralda que eu troquei do Chico, meu filho, foi no hospital. E eu descobri ali no hospital que tem uma coisa alienígena chamada mecônio. É uma graxa preta que gruda até no perispírito da gente. Era o primeiro cocô do Chico. Ele fez de cocô um negócio, um grude preto esquisito que vinha na minha mão e não saía. Era uma coisa horrível, né? Diz que a alimentação dele intrauterina saiu, não é assim? Pois é, uma coisa horrorosa, né? Quando eu reli esse trecho, eu lembrei do mecônio, porque era uma coisa escura fedida, aquele negócio. E eu vou falar, era meu filho, e eu senti nojo. Eu senti nojo, aquele trem esquisito, né? Agora você imagina o André Luiz limpando um monte daquilo, de um monte de gente. Se lançou ao trabalho. Ação. Ação. Como ele se sentiu nesse trabalho? A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Quando Tobias e a Narcisa, perdão, viram ele botando a mão na massa, o sorriso abriu, né? Porque basicamente, o André Luiz não ia receber uma ordem para isso. Ia ter que partir dele. Um gesto espontâneo dele. A Narcisa não ia se sentir tão feliz se ela te dissesse, André, pega o rodo, o balde, a água e vem me ajudar. Ela não ia ficar tão feliz. A alegria vinha do fato de que ele teve uma coisa chamada espírito de iniciativa. Que falta muito no movimento espírita. Espírito de iniciativa. Vai e faz. Veio inspiração, estuda, pede conselho para os veteranos, mas não demora muito não. Vai lá e faz. Realiza. E fora do ambiente doutrinário espírita, né? A nossa atividade cotidiana mesmo. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, vai e faz. Vai e realiza. Lembrando que em tempos de pandemia devemos guardar, né, o uso de máscaras, aí o isolamento social e a higienização das mãos com álcool gel. O álcool em gel. Agora aprendi que o certo é álcool em gel. Tá certo? Mas isso não quer dizer que você vai deixar de ajudar as pessoas. Um restaurante aqui de Uberaba faz uma esfirra famosa. Né? E aí eles fizeram uma promoção, que é assim, se você levar 1 quilo de alimento não perecível, cada esfirra que você comprar, você ganha ela em dobro. E o sujeito vem em entrevista e falou assim, a gente nunca vendeu tanta esfirra. E todo mantimento, todo alimento não perecível que eles recebem, eles estão levando para as famílias que estão passando fome durante a pandemia. Olha que ideia, que inspiração, né? Isso aí fez uma oração, se condoeu, ficou emocionado com a fome do outro, fez uma oração, veio a inspiração. Quer dizer, é um jeito de, como eles estão vendendo por delivery, é um jeito de não promover aglomeração, né? Quando o entregador vai levar a esfirra, já volta com um pacotinho de arroz. E eu, como adoro uma esfirra, o Turcão adora uma esfirra, né?
Tô doido para ajudar a campanha. Quero ajudar muito a campanha. Entenderam? Isso é ação. Por isso que o André Luiz termina esse capítulo dizendo assim: o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Ele começou uma nova medicina ali. Na medicina nova que ele iniciou, médico limpa vomitado de doente. Pronto. Passa a régua. Até a semana que vem.